Olá, meus amores! Todos estão aí preparados para a nossa aula de ensino religioso? Vamos lá, vamos começar? Pois é, essa disciplina, ela nos dá oportunidade da gente conhecer coisas e fatos religiosos, né? Nós conhecemos algumas religiões, né? Oito, acredito que foi oito ou foi nove religiões, a última foi o taoísmo. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o que é ateísmo. O ateísmo ele deriva da palavra ateu. Então, uma pessoa que é ateu, ele é considerado ateísmo. Então, ateísmo é uma negação da existência a Deus, da existência de divindades ou de qualquer experiência transcendental. Então, igualmente, o ateísmo, ele só acredita naquilo que pode ser provado pela ciência. Desse modo, ele rejeita os fenômenos baseados numa crença subjetiva. Então, o ateísmo, ele vem da palavra ateu. E como eu falei, ateu são pessoas que não acreditam na existência de um Deus supremo ou na existência de vários deuses, tá? E a história do ateu, ele vem lá na antiguidade, desde a antiguidade, né? Que existiam pessoas que não criam nos deuses de sua comunidade. Eles não acreditavam. Então, podemos dizer que ateus, eles costumam ter uma visão de mundo diferente daquelas pessoas que são religiosas. De modo geral, as pessoas que praticam alguma religião são adeptas ao criacionismo, que o que é isso? Segundo o criacionismo, o universo e tudo que há nele foi criado por um Deus. Os vários deuses, porque muitas pessoas, dependendo da sua religião, acreditam que existem vários deuses, né? Então, os cristãos, os judeus e os muçulmanos, por exemplo, eles acreditam em um único Deus, tá? Já a religião o hinduísmo e as religiões afro-brasileiras, eles acreditam que existem várias divindades, vários deuses. Então, essas religiões que acreditam em um único Deus é chamado de monoteísta. E as religiões que acreditam em vários deuses é chamado de politeísta. Então, cada religião tem a sua maneira de explicar a criação dos cosmos e da vida. Os ateus, porém, eles não acreditam em criacionismo. Eles tendem a buscar explicações científicas para o surgimento e o desenvolvimento do mundo. Eles também eles se baseiam, né? Geralmente em explicações em teorias científicas, certo? Como teoria também de evolução. Outra diferença que essas pessoas têm em questão das pessoas religiosas é que os ateus é a maneira que nos encara a morte. Então, as pessoas religiosas têm uma maneira diferente de encarar a morte das pessoas que são ateus. As pessoas religiosas, elas costumam acreditar que após a morte, o corpo, tá, a mente ou a alma de quem morreu continua a viver. Existem também outras pessoas religiosas que acreditam que aquele que morre um dia se ressuscitará para o juízo final. Se a pessoa foi boa, muitas pessoas também têm essa visão, muitos religiosos, de que quando a pessoa foi boa em vida, a sua alma irá descansar em um lugar de paz, conhecendo como o céu, que é o paraíso. E já aquela pessoa que não foi tão boa em vida, a sua alma será castigada em um lugar de sofrimento, normalmente chamado de inferno. Mas aí a gente não pode duvidar de tudo isso, certo? Então, algumas religiões acreditam na reencarnação, ou seja, no retorno de uma mesma alma à Terra. Para os ateus, porém, a morte do corpo assinala o fim definitivo. Eles não acreditam em nada disso. Eles acreditam que não existe mais nada além dessa vida que nós temos
na Terra. E uma doutrina próxima ao ateísmo é o agnosticismo, que nós iremos ver isso na próxima aula, tá? Então, os agnósticos, tá? Eles geralmente não praticam nenhuma religião, porém, não têm absoluta certeza de que Deus não existe. Para eles, provar que Deus não existe é tão difícil quanto provar que ele existe. Então, eles não perdem a possibilidade de existir um Deus supremo, mas eles ficam na dúvida, né? Será que existe ou será que não existe? E aí eles se baseiam em fatos científicos, tá? Então é bem parecido, né, um pouco como o ateu, tá certo? Então vamos lá. Como eu falei, né, a história do ateísmo, ele vem desde a antiguidade e existe vários tipos de ateísmo, existe vários tipos de ateus. Existe o ateísmo espiritualista, né, que são os ateus os ateus da espiritualidade, que são caracterizados mais pelo cienticismo, tá? Ceticismo, de que pela negação alguns podem se identificar com religiões ateístas, tá? Como o budismo, o hinduísmo, o taoísmo. E, ao mesmo tempo, o taoísmo espiritualista, ele também procura uma explicação, tá? Causal para os fenômenos naturais, mas sem que haja uma rejeição obrigatória na existência dos deuses. Existe o ateísmo materialista, que eles se aliam nas concepções mais materialistas, né? A palavra já diz, nas quais se afirma a inexistência de qualquer divindade ou de qualquer ser paranormal. Alguns ateus materialistas, eles buscam inclusive o fim da religião e fazem campanha contra a existência de templos, igrejas e ensino religiosos. Eles são mais daquela corrente que alinha a concepções materialistas. Já os ateísmo filosófico, eles se baseiam na redundância, pois a questão de ser a questão da existência de um ser superior ocupa o estudo de vários filósofos, tá? Então, assim, para eles, né, provar empírica da existência de Deus em si mesmo é um debate que se serve de figuras de linguagem filosófica, tá? Então, assim, existem vários conceitos, né? Vários assuntos, tópicos, podemos dizer, bem pertinente e bem importante com relação ao ateísmo, tá? Então, nós iremos agora assistir um vídeo bem legal. É um vídeo curtinho, tá? Acredito que é de 5 minutinhos. E aí vocês vão ver um pouquinho sobre a origem, tá? Trabalhando assim com figuras sobre o ateísmo, tá? E daqui a pouco a gente volta e quero conversar com vocês, quero saber um pouquinho mais sobre o que você acha sobre o ateu, sobre o ateísmo, esse conceito dessa palavra, tá bom? Então vamos lá.